A paz do Senhor, irmãos. É bom estarmos aqui, né? Essa classe bonita aqui, os irmãos todos aqui. Dia dos Pais, né? Um dia para comemorar, olhar para os nossos filhos, olhar para a nossa família, como nós olhamos, né? Nosso dia a dia, mas é um dia especial, um dia de comemoração, de parabenização. Então, vamos dizer assim. Nós estamos aqui para meditar, né? Para refletir sobre a palavra de Deus. Que tenhamos um coração sensível à palavra de Deus. Porque Deus sempre tem algo para nós. Não é isso? O livro de Esther é um livro que remonta a muitos e muitos séculos atrás. Não é isso? Muitos e muitos séculos atrás. Mas ele tem grandes princípios para nós. É um livro sensacional. Livro sensacional. E hoje vamos iniciá-lo. Não é mencionado o nome de Deus, mas salta aos nossos olhos tamanha providência divina, tamanha providência de Deus que é narrada, que é descrita neste livro. Não é isso? Então não é mencionado o nome de Deus, mas a gente vê os grandes feitos. Meus irmãos, assim, quando a gente estuda o livro, eu quero trazer aqui para os irmãos, né, uma reflexão. Deus, ele fez grandes prodígios, grandes feitos aos olhos do seu povo. E é o mesmo Deus nosso aqui hoje. É o mesmo Deus. Ele fez grandes coisas, grandes feitos, livramentos, fidelidade, proteção, cuidado, grandes milagres. E é o mesmo Deus que nós temos aqui. É o mesmo Deus. Então, possamos refletir sobre isso, então que Ele pode, né, o Deus da providência sobre a vida de cada um de nós aqui. Irmãos, o objetivo da lição aqui é apresentar a organização do livro de Esther. Vamos ver a organização dele. Explorar o contexto histórico do livro de Esther. E 3, expor o propósito e a mensagem do livro de Esther. Vamos falar em história, né? Vamos falar em séculos, vamos falar do povo antigo. Não é isso? Vamos seguindo aqui. A introdução, vou ler a introdução aqui. Concluímos o estudo de Ruth, né? Até o momento foi concluído da lição 1 à lição 5. Lição 1 foi introdutória. Aí 2, 3, 4, livro de Ruth. Nesta lição iniciamos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esther não tem alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. Não é isso? Você pode pensar assim, é outro livro de nome de uma mulher. Então vai ser igual. A providência divina, o cuidado divino do seu povo, o que Deus faz para, né, resgatar o povo, que aconteceu no livro de Esther, resgatar uma família. Mas o contexto aqui é bem diferente, bem diferente. Ruth aconteceu lá em Jerusalém, lá em Belém, né? Em Belém. Aqui acontece no exílio, no cativeiro, pós-cativeiro, né? Lá em Suzã, na Pérsia. Suzã era uma das 3 capitais. Tinha Suzã, tinha a Babilônia, né? E tinha Persépolis. Então ficava em Suzã. A organização do livro.
Meus irmãos, e fala um pouco sobre esse detalhe de, de que o livro não cita o nome de Deus. Não cita o nome de Deus. Você deve entender o seguinte, olha, de Adão a Moisés, foram 2.600 anos. E não tinha Bíblia. Não tinha Bíblia. O relacionamento com o povo, né, era pela experiência que o povo tinha. Que era a experiência do povo, dele, com Deus diretamente. A experiência que Deus se fazia sentir no meio do povo. Entenderam? De Adão até Moisés. Moisés começou a escrever os livros, Jó, né? Primeiro, então, de lá, desses 2.600 anos, não tinha Bíblia. Então, era referência, era sentimento, era experiência divina. Então, mais do que hoje, mais do que temos uma informação escrita, mais do que temos um texto falando de Deus, nós devemos buscar um relacionamento com Ele. É um dos ensinamentos do livro de Esther. Não, a pessoa, quando fala no livro de Esther, não tem como deixar de falar. Todo mundo fala. Não é mencionado o nome de Deus. É uma característica mesmo. É uma característica do livro. Mas isso não importa. Os tamanhos feitos que Deus fez ali no livro. Né? Então, nesse período, nesse tantos séculos, né? 2.600 anos, o povo se fazia sentir, o povo tinha um relacionamento. Então devemos nós aqui em Rio Maria, buscar sempre. Porque buscar sempre o quê? Um relacionamento íntimo com Deus. O que acontece? Muitas vezes, a gente tem um relacionamento íntimo com Deus, a gente ora, a gente se aproxima dele, medita na sua palavra, e depois nós relaxamos, depois nós deixamos de lado, né? Devemos perseverar, irmãos, perseverar nesse relacionamento íntimo. E quem acha que não tem esse relacionamento, busque. Esse livro de Esther, ele mostra isso. Mostra isso. Não é mencionado, mas a experiência, os feitos são grandiosos. Não é? Então, aqui trazemos isso para a nossa vida. Amém, irmãos? Amém? Né? Trazer isso para a nossa vida. Uma intimidade com Deus, um chegar com Deus. Não só ler por ler a sua palavra. Como foi dito, o que adianta não ter o nome de Deus, mas tem feitos? E poderia ter o nome de Deus e não ter feitos? Prodígios, maravilhas, milagres. Então depende de cada um de nós em nos aproximarmos de Deus, em chegarmos a Ele. Certo, irmão? Então, Deus nos coloca em situações, né? Nos coloca em situações estratégicas, em momentos propícios para que nós possamos agir. Nada é por acaso. Na lição passada nós falamos sobre coincidência, falar sobre cristocidência, o Deus que governa o mundo. Não é isso? Se Ele governa o mundo, irmãos, Ele põe reis, tira reis, coloca governadores, tira governadores, coloca prefeito, tira prefeito, coloca... É Ele que governa o mundo, né? Tem muitas críticas ali, ataques contra a igreja. Se preocupe, irmãos. Deus, Ele sabe se defender. Ele sabe como agir. Nós defendemos a nossa opinião, tudo bem. Mas você está defendendo a sua opinião. Né? E saber que Deus, Ele age, irmãos. Não se deixe escarnecer. Não se deixe escarnecer. Não é? Então, esse relacionamento nós devemos buscar.
Esse capítulo 1 e o capítulo 2 fala bem essa parte do contexto histórico, categorização do livro, autoria e data, falar de datas. Só prestem atenção, perguntem se você não entendeu, né? O livro de Esté, ele está na nossa Bíblia, né, como livro histórico, né? Livro histórico. Você pega o meio da Bíblia, quando abre o meio da Bíblia, dá onde? Hã? Salmos, exatamente. Salmos, né? Às vezes, quando não vai muito no meio ali, dá no livro poético, né? Eclesiastes, por ali, né? Mas o livro de Esté, ele é antes desses poéticos, né? Tem o Jó, antes de Jó. Então pega o meio dele, né? Aí volta um pouquinho, Salmos, caiu nos Salmos aqui, né? Volta a Jó, aí antes de Jó, Esté. Entendeu? Depois de Juízes, depois, né? É o livro de Esté. Ele é um livro histórico, na categoria histórica na nossa Bíblia, né? Estamos lendo aqui. Da mesma forma que Ruth, Esté pertence aos escritos na Bíblia hebraica, né, tá, pessoal? Os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. Nesta seção, também ao lado de Ruth, integra os Megilot, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esté também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figura entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Esté compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita, né? Segundo Timóteo. Então aqui mostra, como ele diz aqui, revelação divina escrita, completa e perfeita. Então no livro nós temos princípios para a nossa vida hoje. A revelação do livro e tem princípios para a nossa vida hoje. É muito importante que nós, que eu falei bem no início assim, que nós sejamos sensíveis à palavra, né? Não é isso? Que nós não deixemos sermos usados só pelo que ouvimos o que nos agrada, certo? E sim o que Deus tem para nós, certo? Nós não viemos aqui, até pode ser, para confirmar algo, não, algum sinal. Não é isso que nós devemos procurar. Nós devemos procurar direção. Direção. O livro de Esté tem, né, coisas sensacionais, tem feitos sensacionais, tem algo para mim. Procurar sinal. Não é por aí. Devemos procurar confirmação. Não é, irmãos. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. Por que você não toma a decisão certa? Não é? Por que nós protelamos? Por que nós não tomamos essa decisão? Nós sabemos qual é a decisão correta. E qual é a decisão correta? Por quê? Porque esta classe aqui, nós aqui lemos, nós estudamos, nós vemos na escola dominical. Então nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Basta que nós decidamos isso aí. Não é verdade? Não tem que esperar confirmação, sinal. Nós devemos procurar o que é direção. 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 Devemos ter direção. Não procurar subterfúgios, procurar formas para encobrir algo que não é o correto que Deus quer para nós. Não é verdade? É isso que traz o livro. Não é? Providência divina sobre a nossa vida? Sim. Então, essas providências nos trazem o quê? Princípios. Como eu posso clamar, jejuar a Deus, clamar a Ele, e não estar no plumo de Deus? Como se diz, não está no plumo ali. Então, corre risco de não ser ouvido. Eu posso não ser ouvido, não é? Então, nós devemos entender dessa forma. Então, que nosso coração seja sensível a ouvir
não só o que nos agrada, mas o que é necessário que nós escutemos, não é? O que é necessário para a nossa vida, o que é necessário para a nossa direção. Nada de procurar sinal ou confirmação. Que venha, nada contra, assim. Mas o que devemos procurar é direção. Direção, isso sim. Direção. E a direção nós sabemos qual é. Devemos seguir nela. Devemos ficar nos remoendo com indecisões, não é? Vamos seguindo aqui. Características literárias, que nossa aula é curta hoje. O livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa Assuero, e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus. O estilo narrativo é menos dialógico que o de Ruth. O texto é mais do narrador que dos personagens. Aqui sempre o narrador está falando, né? Sempre o narrador está falando. Aqui é a história do povo de Israel, pessoal. Um grande livramento houve sobre o povo de Israel. Se não houvesse esse livramento, o povo de Israel iria se exterminar. Mas é um povo que tem promessa, né? É o povo escolhido, é o povo de Deus. Então, por isso que houve. Se você tem promessa, Deus vai agir. Se você tem promessa, Deus vai proteger, Deus vai lhe colocar no caminho. Ah, eu estou indo por outro caminho. Não se preocupe, siga em frente que Ele vai lhe colocar no caminho correto. Da promessa que você tem dele, que Ele tem para você, não é? Não se preocupe. Eu que estou falando isso? Não, a história conta, os princípios divinos contam, a palavra de Deus conta. Basta você o quê? Confiar. Confiar. Seguir adiante. Não é? Então, aqui conta a história do povo de Deus. Ele narra, né? É um próprio judeu que não sabemos a autoria, tá? Não sabemos a autoria. Mas tudo leva a crer, né? Que é um judeu narrando a história, né, do livramento do povo de um grande perigo. Autoria e data. O autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura, e dos importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas providências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C. Nós sabemos que antes de Cristo, nós sabemos, só para confirmar, antes de Cristo as datas vão sendo decrescentes, né? 500 anos antes de Cristo, vai passando o tempo, 400 anos antes de Cristo, vai passando o tempo, 300, nós sabemos disso, né? Por isso que tivemos a evolução, né, do livro de 460 para 465 para 460, como foi dito aqui, né? Olha, acredita-se que o livro foi datado ainda de 460 a.C., certo, irmãos? Vou falar rapidamente do contexto aqui, porque tem que falar que às vezes alguém possa não ter lido, né? O povo judeu, o povo de Jerusalém, né? Eles foram cativeiro na Babilônia,
certo? Foram para cativeiro. O cativeiro durou 70 anos. E os persas, chegou depois desses 70 anos, os persas dominaram a Babilônia, certo? Se alguém sabe alguma coisa, pode me corrigir, né? Aí, dominaram a Babilônia. Então, os persas dominaram ali a Babilônia, né? Tinha Suzã capital, Persépolis, 27 províncias, de Jerusalém a Etiópia, um império gigantesco, irmãos. Um império gigantesco. Era dominado pela Pérsia. E ali tinha o rei Assuero. Na semana que vem vamos estudar a rainha Vasti, que vai ser deposta, né? Para a elevação de Esther. Os 4 próximos capítulos vão falar da elevação de Esther, o trabalhar de Deus e o trabalhar do inimigo também. Os 4 próximos capítulos, né? Vai falar da elevação de Esther como rainha, o trabalhar de Deus e as conspirações e as traições e tudo aquilo que é do inimigo, entendeu? Por trás ali, né? Conspirando. Vamos falar disso nesses 4 capítulos. E os 3 últimos capítulos desse trimestre vai mostrar o livramento do povo de Deus, irmão. A providência divina, o que Deus fez para livrar o povo, né? Sua mão poderosa. É isso que vamos estudar. Então, aqui, como foi dito, né? O Império Persa, né? O rei Assuero e o judeu contando a história, né? Narrando a história do livramento do povo judeu. Quando eu falo, por que eu falo extermínio do povo judeu? Por que eu falo livramento do povo judeu? Porque foi colocado uma lei, um edito, né, para que o povo judeu fosse exterminado. Tinha autorização para matar o judeu e ficar com seus bens. Essa era a lei. Mas a gente vai explicar, mas eu não quero me adiantar, porque são 7 lições a respeito deste livro. Então não vou me adiantar agora, fazendo esse panorama para que a gente entenda a respeito. Certo, irmãos? Vamos lá. O contexto histórico. O povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esther, é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722, houve a queda do reino do norte sobre os assírios. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o reino do sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, 605, 597 e 586. Vai só diminuindo, né? Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio da Babilônia duraria 70 anos. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação. Deus abomina todo pensamento e sentimento e comportamento idolátricos. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Nada pode ocupar o lugar que pertence a Ele. Irmãos, foi uma lição muito dura para o povo judeu, o povo hebreu, mas resolveu. Eles ficaram exilados, né, durante tantas décadas e foram aos poucos voltando. Mesmo assim, muitos ainda ficaram, não é? Mas uma coisa a gente aprende com isso aqui, a nossa vida hoje. Tem uma coisa que Deus abomina. A gente viu que o povo dele sofreu, né, várias formas, vários castigos, devido à idolatria. Nada. Pode ler para mim, abrir 1 João 2, 5 e 17, esse termo que está no finalzinho aí. Nada
Nada pode ocupar o lugar de Deus no nosso coração, tá bom? Nada pode ocupar o lugar de Deus. Então, Deus sobre todas as coisas, certo? Concordam? Concordam? Quem vem primeiro, família ou Deus? A família é nossa prioridade? A família é prioridade? A família é prioridade? A família é prioridade. Mas qual é a nossa máxima prioridade? Deus. Então, não deixemos algo virar um ídolo na nossa vida, né? Pode ser o dinheiro, pode ser, né, alguma outra coisa. Não deixemos, porque a história, a Bíblia mostra isso, que o povo hebreu sofreu muito por isso, por deixar Deus de lado, por se afastar de Deus, por colocar outros ídolos em sua vida, tá bom? Então, a família é nossa prioridade, sim, é a nossa prioridade, mas a prioridade número 1 é Deus, não é? Né? Tem algo que vale mais do que a nossa vida? Tem algo que vale mais do que a nossa vida? Tem? Tem. Por exemplo, eu acredito que muitos de nós daríamos a vida pelos nossos filhos. É uma situação, né? Por isso que eu digo que é uma prioridade. Daríamos a vida pelos nossos filhos, daríamos, né? Mas o principal, o primeiro, a nossa prioridade é Deus. E isso nós aprendemos, né, com este livro que nós estamos estudando. Lê aí para os irmãos aí. 1 João 2,17 diz: E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muito bem, é isso aí, né? Fazer a vontade dele. Não devemos nos afastar dele, certo? Não devemos nos afastar. Não devemos relaxar, vacilar. Não devemos. O fim do exílio. Vou dar uma corridazinha aqui para chegar no capítulo 3, tá? Para a gente poder entender, vou falar rapidamente. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia, por sua iniquidade. Antes já havia julgado a Assíria, como profetizado por Naum. Deus não tem o culpado por inocente. Deus não tem o culpado por inocente. Não devemos dizer assim, Deus me entende. Né? Não tem culpado, não tem o culpado por inocente, tá? Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônicos e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano de reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém, né? O rei Ciro dominou a Babilônia e disse: vocês estão livres, podem voltar se vocês quiserem, né? Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel. O ensino bíblico a respeito do nosso relacionamento com as estruturas do poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor. Esse 2 Crônicas 7,14 nós sabemos muito bem o que é, né? Abre aí. 2 Crônicas 7,14. Agindo assim, poderemos ter uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo valores divinos. Esses não governam sobre valores divinos, irmão, nós vemos que Deus coloca reis e tira reis. Já, Janison? Já? Meu povo, me chama pelo meu nome. Filha, orar, buscar, se converter aos caminhos.
Então eu perdoarei e sararei. Muito bem. É isso aí. Então devemos aquietar o nosso coração, irmãos. Temos promessa, aquietar o nosso coração. Deus é fiel em cumprir os seus propósitos, tá certo? Tá bom? Agora um item que eu quero falar aqui, ó. Inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. Meus irmãos, eu acho que nós não vimos, eu acho que nós também não vamos ver nossos governantes governar segundo valores divinos. Estou errado ou estou certo? É difícil isso acontecer. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno, não é? Mas devemos sempre buscar, né, aquele que seja temente a Deus, né? E às vezes ele está um pé no mundo, está um pé na igreja, ele está lá governando, mas está lá também visitando outros misticismos aí, né? Outras religiões místicas, né? A gente não vai ver isso. Esse aqui é 2 Timóteo, né, capítulo 2, versículo 1 e 4. Mas devemos sempre zelar por isso. Colocar alguém que seja temente a Deus, que tenha os valores cristãos, não é? Valores cristãos, porque pelo menos dá uma aliviada aí, né? Só governa tem Uhum. Tem muito governante que ele é chicote de Deus. Pode. Uhum. Então, como a gente tem que acreditar o seguinte: devemos respeitar nossas autoridades, certo? Respeitar os nossos governantes. Isso é bíblico. Foi Deus que colocou aquela pessoa ali. Isso é bíblico também, porque ele tira e ele coloca. Algo tem, uma mensagem para a nossa vida tem aí. Nós devemos abrir a nossa percepção, abrir os nossos olhos e ouvidos, né? Abrir a nossa mente de forma a perceber o que Deus quer de nós, como povo dele, com essa ação, com essa pessoa que está nos governando. Não é verdade? Então, possamos colocar pessoas, né, que sejam uma arma também, seja um instrumento, né? Babilônia foi para corrigir o povo de Israel. Então tem governo que Deus usa para chamar, despertar o povo, buscar mais, se humilhar, ver os conceitos. Então, Deus está no controle, mas muita coisa Deus está cobrando do seu povo. Muito bem. Pós-exílio. A gente está falando bastante de parte histórica aqui, né? Vamos lá. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhe parecia mais cômodo permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Outra lição para a gente aqui, pessoal. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel. Somente 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel, no segundo ano do reinado de Ciro. Esse período da história é narrado no capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos. É na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther, né? Assim a gente vê assim, tinha 1 milhão de pessoas, só voltaram 50 mil. E a ordem de Deus era para voltar. A ordem de Deus era para voltar.
A ordem de Deus era para voltar, mas não voltaram. Por quê? Tinham casa, tinham família, às vezes tinha um marido, né, persa, ou um marido, ou a esposa persa, né? Fizeram família, tinham propriedades, não é? Tinham propriedade. Por que eu vou voltar para Jerusalém, construir uma coisa, começar do zero, já que já estou aqui bem, estou bem na foto, como diz, estabilizado? Hã? Muitos não voltaram, mas a ordem era para voltar. Na realidade é o seguinte, eu já vi pastor falando que condenando isso e outros meio termo. Por quê? Porque o povo que ficou, eles foram também para a Europa, né? Sofreram na mão de Hitler, séculos e séculos depois, né? 6 milhões de judeus. Aí que se criou o Estado de Israel em 1948. Quer dizer, houve um fato tão grande, tão marcante com o povo, que aí fez criar o Estado de Israel e o povo voltar, né? Então, a ordem era para voltar. Não voltaram, pode, assim, a gente está aqui conjecturando, tá, pessoal? Está conjecturando. Se quiserem comentar, podem comentar. Conjecturando. O povo, a ordem era para voltar, não voltaram. Ficaram lá. E de lá se espalharam para a Europa, se espalharam por ali, não é? E teve consequências isso. Mas também, eles também pregaram a palavra, né? Pregaram a palavra. Só que não aceitaram a Jesus, não é isso? Então teve um grande castigo ali, né? Na Segunda Guerra ali, o Hitler, né? O que aconteceu com o povo, aí houve a criação do Estado de Israel, aí sim se juntou o povo. Não é isso, irmãos? Claro que tem judeus em toda parte do mundo, isso é normal. Mas houve ajuntamento aí, né? Essa parte que estava na Europa foi da leva das nações de Israel, da 10ª tribo, que se espalharam e não voltaram mais. Hoje se espalhou. Esse aqui era para ter voltado. Quando não obedeceram a Deus, nós não obedecemos a Deus, nós sofremos as consequências da desobediência. A desobediência ela tem preço. E qual foi o preço? Foi essa situação que a gente vai ver no decorrer das lições. Exatamente. Propósito e mensagem. Providência divina. Só tem 5 minutos só. Providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com seu povo, a despeito de suas escolhas fora do seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Porque os persas também lhe permitiam, né? Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente contra a liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos pareceu melhor ficar na Babilônia. Há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Né? Romanos 8:28, por favor. Né? Então, irmãos, né? Mesmo diante, né, de um ataque iminente, né, Deus mostra a sua benevolência, né? Ali eles se acomodaram, mas a ordem era para voltar, não é? Né? Aí tem uns que falam e criticam, tem uns que dizem que foi melhor assim, Deus permitiu. Então, conforme Isaías, né, 55:9, né, os caminhos de Deus, né, são mais altos do que os nossos caminhos. Muitas coisas nós não entendemos o que vem aí na frente. Deus tem a sua ação, Deus tem o seu propósito, né? Romanos 8:28 também fala sobre isso. Diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que são chamados segundo. Exatamente, né? Algo que acontece, irmãos, nós pensamos assim, quem sabe isso aí é um livramento para a gente, né? Para nós,
O que a gente tem que confiar e acreditar em Deus, irmãos. Isso nós devemos fazer. Uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Suzã, até surgiu a ordem de extermínio do povo judeu, né? Então, irmãos, nos perigos devemos confiar. Confiar em Deus, e Ele dá a providência. A festa de Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Irmãos, olhem aqui, ó. Depois do grande livramento que vamos ver em detalhes nas próximas lições, nós devemos perceber que eles fizeram uma festa por esse livramento, por esse grande livramento do povo, né? E esta festa é comemorada até hoje. Purim é o nome da festa. Purim vem de pur, que é lançar sorte. Lançar sorte. Alguns faziam assim, tinha umas pedras branca e preta, né? Aí lançavam. Se desse branco com branco, pode ir, pode fazer. Se desse preto, não faça. Se desse branco e preto, espere um pouco, né? Aí daí que nasceu esse Purim. É uma festa comemorada do grande livramento do povo judeu. E até hoje é comemorado, irmãos. Então, irmãos, para finalizar, assim Esther, ela representa assim, uma duplicidade que a gente vê ali, do povo gentil, da igreja e de Israel. A mensagem de livramento do povo. Ó, Radassa representa o povo judeu e Esther representa a igreja. É uma dupla revelação para nós, né? Esther ou Radassa, que Radassa é o nome dela judia, ela era judia, né? Então ela representa essa revelação que tem, porque Paulo disse que juntou os dois povos num só, né? Juntou os dois povos num só. Amém, irmãos?